trabalhar por prazer ou por dinheiro? Uma coisa ou outra? O que você faz hoje? Você trabalha por dinheiro ou por prazer? Muitas pessoas sentem que se ela fizer aquilo que ela realmente gosta de fazer, ela não consegue ganhar dinheiro. E se ela trabalha, se ela faz algo para ganhar dinheiro, ela não pode fazer o que gosta. Você está nesse paradigma? Conta aqui para mim, escreve qual é a sua perspectiva atual, qual é a sua situação atual referente à sua vida profissional. Você está tendo que escolher uma coisa ou outra? Esse paradigma do ou é interessante, né? Esse paradigma do ou vem de um velho paradigma científico cartesiano, né, que tem como base, digamos assim, olhar para o ser humano como se fosse, pensa num relógio, né? Um relógio tem os mecanismos ali que fazem as peças, fazem ele funcionar. O paradigma cartesiano olha para o ser humano dessa forma, como se o ser humano fosse uma engrenagem de peças que quando dá algum erro ali, você identifica qual é a peça que tá funcionando mal, você vai lá, substitui e beleza, está tudo funcionando de novo. Como se o ser humano fosse assim. O ser humano é uma realidade muito mais complexa que isso. E nessa complexidade do ser humano, não admite exclusões. O paradigma do ou exclui, né? Quando você diz prazer ou dinheiro, você está tendo que excluir um dos dois. E é muito interessante, o nosso cérebro, ele não consegue, né? Até se você for estudar um pouco de neurociência, você vai ver que o nosso cérebro ele tem um sério problema com esse negócio de exclusão. Sério problema, ele não quer perder nada. Não quer perder nada. Então ele atua de certa forma dentro de nós a gente se apegar às coisas. Quando você entra nesse paradigma de perda e ganho, você entra em sofrimento, na verdade. Talvez você viva um sofrimento na sua vida profissional e você não sabe por que você é tão insatisfeito. Você não sabe por que você não consegue ter resultados, né? Eu sei que nós viemos de uma realidade, né? Dizem que a moderna, né? Que a fase moderna, que a modernidade, ela era baseada principalmente no paradigma da disciplina, onde o ser humano ele era educado para ser disciplinado, educado para funcionar como um reloginho. Não é à toa que a maior parte de nós estudou numa escola onde tinha que sentar na carteira paradinho, onde era tudo organizadinho, uma fileira atrás da outra e tal, e hora para comer, hora para brincar, hora da educação física, hora disso, tudo compartimentalizado. Percebe? O paradigma cartesiano da exclusão isola as áreas, isola os sistemas para tentar compreender o que tem de errado e fazer funcionar. Mas esse paradigma, ele é um paradigma que exclui a realidade holística, a realidade integral e complexa do ser humano. Nessa complexidade, se você quiser viver ao máximo a sua vida como ser humano, você precisa integrar as coisas. Integrar os aspectos bons e maus da vida. Integrar o aspecto das consequências positivas e negativas. Todas as escolhas que você faz, todo o caminho que você trilha, vai ter consequências positivas e negativas. Se você escolher, por exemplo, um trabalho que esteja alinhado, como nós falamos ontem, alinhado com a realização dos seus sonhos, você não precisa excluir
a possibilidade de enriquecer com isso. Na verdade, quando você faz algo que realmente te dá prazer, esse é o verdadeiro caminho da prosperidade. Unir essas duas coisas, prazer e dinheiro, é então o sinônimo de prosperidade, de abundância na sua vida. Unir essas duas realidades, você não precisa separar. Mas talvez você esteja preso nesse paradigma cartesiano anterior, do modelo moderno da cultura, da hegemonia, digamos assim, da ditadura da disciplina, né? A ditadura da disciplina. A ditadura de que você precisa fazer as coisas regradinhas, tudo certinho, do jeito que é, e se você não fizer exatamente o que dizem para você fazer e for obediente às regras e os conceitos e os estereótipos e ao caminho que trilharam para você, a sua vida vai ser uma merda. Isso é resultado de uma cultura que dizem os sociólogos, né? a cultura da era moderna. Nós já vivemos no pós-modernismo, que a gente chama, né? Pós-modernismo. Existem consequências positivas e negativas do pós-modernismo. Aqui, os filósofos dizem que nós vivemos na ditadura do desempenho. Interessante, não é? É por isso que na ditadura do desempenho, nós temos que estar sempre na nossa melhor versão. O tempo inteiro vivendo na nossa melhor versão. O tempo inteiro correndo atrás de ser o melhor em tudo. De ser o primeiro lugar em tudo. De ter a mulher mais bonita, de ter o carro mais massa, de uma cultura da competição do desempenho. Você tem que ser o máximo e melhor do que todo mundo em todas as áreas na sua vida. O abdômen trincado, a conta bancária, o peso no supino. Você tem que ser o melhor da sua galera. Né? A competição é a ditadura do desempenho que os filósofos dizem que nós vivemos hoje na era pós-moderna. Não é à toa que a gente está sempre se comparando. Não é à toa que as redes sociais ganharam a expressão e o domínio que elas têm hoje na nossa vida. Porque a gente está sempre procurando e se comparando com as outras pessoas para saber, medir se a gente está na nossa melhor versão ou não. Essa história de melhor versão é interessante, né? Porque essa melhor versão nunca chega. E aí você nunca está satisfeito com a sua vida. Você nunca para realmente... deixa eu aproveitar. Você não pode parar. Você tem que estar fazendo atividade física, escutando um e-book. Você tem que estar preenchendo o relatório e ao mesmo tempo ouvindo uma aula. Não é à toa que a gente também tem quase uma pandemia do TDAH, né? Eu sou total TDAH, não sei se você é também, não é? É o ambiente certo para isso, é o ambiente que cria todas essas pandemias que a gente vive, digamos assim. Pandemias entre aspas, tá? Não estou aqui usando uma palavra técnica para expressar todos esses movimentos, não. Só uma forma metafórica de você entender o que eu estou falando. Todo mundo sabe o que é uma pandemia. Né, um espalhar amplo e universal, eu ia falar universal, né, mas planetário, digamos assim, de alguma característica, tá? É nesse sentido que eu estou falando. Então, quando você pensa em toda essa mudança de paradigma, existe uma coisa boa desse paradigma pós-moderno, não é? Se você consegue viver no pós-modernismo, sem se comparar com as outras pessoas, mas usando a disciplina da era moderna para desenvolver um espírito
de crescimento. Um espírito, no que eu digo, é uma atitude interna de estar sempre se melhorando. Não significa que você tenha que ser melhor do que as outras pessoas. Não significa que você tem que estar na sua melhor versão o tempo inteiro. Que você tem que acordar sem bafo, você tem que acordar já, né, desempenhando, já produzindo o tempo inteiro. Não é à toa que os cursos de produtividade explodiram, né? Porque você tem que estar sempre produzindo, mas se você for estudar mesmo para saber como se tornar uma pessoa produtiva, você vai ver que não tem como você se tornar uma pessoa produtiva de verdade, de uma maneira sustentável, sem ter espaço para um ócio criativo, sem ter espaços vazios na sua vida, espaços de descanso. Tanto que todos esses coaches de alto desempenho aí falam da importância, por exemplo, do sono. Né? Do sono. Mas o que você vê na maior parte das... Quando você está atrás de um conhecimento raso, como é... Conhecimento raso é aquele que você vê no Instagram, você vê em pequenos cortes, né? Cada vez menos cortes que tem que chamar a atenção, porque a atenção das pessoas é a grande moeda do mercado de hoje, é a atenção das pessoas. É muito difícil captar a atenção. Então você fica ali, poucos têm, por exemplo, olha só, eu alcanço milhares e milhares de pessoas todos os dias lá no Instagram. Todos eles receberam o convite para estar aqui. Mas quantos de verdade estão nessa aula aqui hoje? Quantos realmente pararam a sua vida por 30 minutos para ouvir uma palestra e receber um conhecimento? Isso já é difícil. Já é um grupo pequeno de pessoas que saíram da manada aí sabe? E aí vieram para cá para essa aula. E realmente poucos, muito menos ainda, vão pegar esse conhecimento e colocar em prática. Prazer ou dinheiro? Você está preso, talvez você esteja preso nessa dicotomia, ou você olha para cá ou você olha para lá. E você ainda não aprendeu a juntar essas coisas. Primeiro de tudo, eu estou trazendo a sua consciência aqui que você foi criado num ambiente educacional baseado numa ciência cartesiana de exclusão. É certo ou é errado? Então, se é certo ou se é errado, eu preciso aqui definir se isso aqui é certo ou se é errado. Se eu defino isso, então eu excluo o que é errado. E o que acontece? Aqui eu quero te dar um pulo do gato, cara. Pulo do gato dessa aula. É o seguinte. Lembra que eu estava falando ontem, na aula que eu falei sobre realização profissional? Eu falei que nós carregamos na nossa vida uma cultura permeada por certos aspectos históricos que nós vivemos enquanto seres humanos, principalmente nós vivemos enquanto brasileiros, que é a cultura que a gente tem, que permeia a nossa história e o nosso povo, a cultura da escravidão, da sociedade escravagista. O que acontece? Muitas vezes, quando você faz um trabalho, e ali é um serviço que você presta para alguém, que você faria até de graça, de tanto prazer e realização que você sente ao ajudar outra pessoa. Aí você não consegue cobrar. Você se sente culpado de estar ganhando dinheiro com algo que te dá prazer. Aí você não consegue cobrar pelo seu serviço. E aí você entra de novo no sofrimento
de ter que separar as coisas e escolher entre uma coisa ou outra. Já percebeu isso? Se pergunta, agora mesmo, essa é uma pergunta muito importante para você se fazer. O que é que eu faço ou o que é que eu faria para as pessoas sem poderia fazer de graça, só pelo prazer de realizar aquele trabalho, só pelo prazer de ajudar alguém. E diferente do que muitos gurus aí te falam, eu não quero que você vá lá e faça gratuitamente. Eu quero que você descubra uma forma de cobrar e cobrar bem. Porque os nossos antepassados, os imigrantes que enfrentaram grandes dificuldades, que trabalhavam de sol a sol para criar a estrutura na qual nós fomos beneficiados e temos a oportunidade que nós temos hoje. Os imigrantes, os escravos, aqueles que construíram o Brasil que a gente tem hoje e as oportunidades que a gente tem hoje. Eles fizeram tudo isso justamente pensando em nós. Nossos antepassados se sacrificaram para que a gente pudesse ter melhores oportunidades. E eu sei que muitas vezes é difícil lidar com a culpa, porque eu olho para os meus avós, para os meus bisavós, para essa história de escravidão do nosso povo, eu me compadeço com isso. E aí, quando eu encontro algo que me dá realmente prazer e eu posso monetizar, a culpa é grande demais. E eu não consigo cobrar. Essa realidade atua num nível não consciente dentro de você. E por culpa, você não faz dinheiro com aquilo que realmente você sente prazer em fazer. É a culpa que te impede de unir é a culpa que te impede de unir prazer e dinheiro. Trabalhar por prazer e por dinheiro. Realmente encontrar uma forma de profissionalizar e monetizar aquilo que você faria até de graça. Aquilo que você faria simplesmente pelo prazer de ajudar outra pessoa. Sabe aquilo que você faz muitas vezes para os seus amigos, na conversa, no churrasco? Você tem aqueles seus amigos que muitas vezes te procuram porque você é um empresário assim, você conhece de tecnologia, você conhece, você que é psicólogo, preciso conversar com você. E aí vem te pedir conselhos. E se você transformasse isso numa profissão e num trabalho? De realmente ajudar pessoas. Esses tempos eu estava atendendo um empresário. Ele já teve 8 empresas na sua história, já teve 8 empresas. Hoje ele continua com 2. Uma delas é justamente uma empresa onde ele faz um trabalho que é tão prazeroso para ele ajudar outros empresários. Não é? Tão prazeroso para ele que ele disse: Paulo, eu não estou conseguindo precificar esse trabalho. Eu não estou conseguindo olhar para isso que eu faço como um trabalho, porque me dá muito prazer. Nem como um trabalho. Por quê? Porque o trabalho ainda está associado, como a gente falou ontem na palestra, o trabalho dentro dele ainda estava associado a uma tortura, uma obrigação, ao paradigma da escravidão e do sacrifício. Agora tem outra coisa que eu gostaria de passar para vocês aqui. Uma outra coisa que impede a gente de monetizar aquilo que a gente faz com prazer. Uma coisa que impede a gente de juntar as duas coisas é também parte da nossa cultura judaico-cristã.
Existe uma passagem bíblica lá em Gênesis que é mal interpretada e muitas vezes de púlpito pregada por pastores e padres, que diz que um dos castigos que Deus deu para Adão, depois dele comer do fruto da árvore do bem e do mal, que lhe era proibido, um dos castigos foi que Adão tiraria do suor do seu rosto, ele tiraria sua provisão e seu alimento. Parece que ali no contexto bíblico diz que até então, Adão vivendo com Eva lá no jardim do Éden, ele simplesmente comia dos frutos da natureza. Mas que depois dele ter pecado, a consequência desse pecado, uma das consequências, tem outras, né? Uma das consequências é que o trabalho e a provisão viria do suor do seu trabalho. E qual é a interpretação que os pastores, padres, passam para a gente dentro dessa cultura cristã que a gente vive? Que o trabalho é um sacrifício. Que o trabalho é sacrifício e foi assim designado por Deus. E deve ser uma tortura, deve ser torturante, deve ser difícil, deve ser com muito esforço. Eu lembro a minha mãe dizendo, é muito difícil mesmo ganhar dinheiro, meu filho. É muito difícil. Tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, meu filho. Que mentalidade é essa? De onde vem essa mentalidade? De diversos aspectos. Um deles é essa cultura cristã de uma distorção de uma passagem bíblica. Porque a gente muito bem pode interpretar essa passagem bíblica como Deus dizendo que o trabalho vai trazer frutos para a sua vida a partir da sua dedicação. E isso é verdade. Isso é verdade. Mesmo que você faça algo que você tem prazer em fazer, os resultados financeiros vão acompanhar a sua dedicação. O sucesso exige dedicação. Sim, eu estou aqui à noite gravando essa aula para você. Eu estou aqui dando essa aula para você à noite, quando eu poderia estar jantando com os meus filhos, colocando eles na cama. Por dedicação, eu poderia estar fazendo outra coisa? Poderia, mas eu me dedico. Eu estou aqui fazendo por sacrifício? Não, eu estou fazendo aqui justamente porque eu vejo um propósito maior. Eu tenho prazer em compartilhar do conhecimento que eu tenho com você, porque eu sei o potencial que esse conhecimento tem de transformar a sua vida, cara. Eu sei porque esse conhecimento transformou a minha vida. E eu acompanhei milhares de outros homens que foram transformados por esse conhecimento que eu estou compartilhando com você aqui. Então eu faço como se, e eu poderia inclusive estar fazendo de graça, o que eu faço na maior parte das vezes. O que tem lá no meu Instagram? Você está tendo acesso a essa palestra aqui hoje de forma gratuita? Então o que acontece? Eu compartilho isso. Eu compartilho e faço o que eu faço. Poderia fazer até de graça. Poderia fazer até de graça. E muitas pessoas fazem ou cobram muito pouco pelo seu trabalho por não conseguir lidar com a culpa. Se sentem pesados e culpados como se não fosse merecedor do dinheiro que vale o seu trabalho. Porque o dinheiro que vale o seu trabalho não está só na quantidade de esforço que você coloca. O dinheiro que vale o seu trabalho está conectado com o benefício que isso traz na vida do cliente. Pensa o seguinte, ó, trabalho e dinheiro, eles se equilibram. Como?
Eu tenho um serviço, eu tenho um conhecimento, um serviço para te entregar, para fazer para você. Eu sou um profissional e eu tenho algo para te ajudar de alguma forma na sua vida. Sim? Eu tenho algo, eu sou dono de um conhecimento. Eu te entrego. Se eu entrego algo para você, você fica em dívida comigo. Sim? Sim. A relação do dar e do receber. A regra da troca e da equivalência. Isso atua em todos os âmbitos, em todas as relações. Se eu te entrego algo que traz benefício para a sua vida, você então retorna, é recíproco na minha direção, me pagando um valor. Sim? É assim que são as relações profissionais. Se você vai no médico e o médico te passa uma receita que vai curar a sua febre, a sua gripe, seja lá o que for, você paga por esse médico. Você paga essa consulta. Ele te entregou algo que curou você de uma dor. Então essas relações se equilibram à medida que eu dou algo e recebo de uma forma equivalente. Essa lei da troca e do equilíbrio, ela está presente e precisa ser respeitada em todas as relações. Só que o que acontece? Se você cobra o preço do seu serviço pelo tanto de esforço que você coloca no trabalho que você faz, aí você encontra algo que realmente te dá prazer, você se dedica, mas você não se cansa, você poderia fazer de graça, você não se sente digno de cobrar. Aí você empobrece e você acaba desanimando, porque isso não traz resultado para você. Tantas pessoas se beneficiam, mas eu não sou beneficiado com isso, porque eu cobro pouco ou porque eu não cobro. E eu não cobro por quê? Porque eu me sinto culpado de estar fazendo algo que não traz suor no meu rosto. Eu estou indo contra os aprendizados bíblicos da cultura cristã onde eu fui criado. Entende? É como se fosse realmente ganhar dinheiro, fazer dinheiro com algo que me dá prazer, fosse uma traição à cultura a qual eu fui criado. Como se na alma eu carregasse a culpa, né, de não ser digno do sacrifício dos meus antepassados, por exemplo. Eu tenho sangue negro aqui. Minha mãe bem mulata. Então, em algum lugar na história da minha família, sim, teve negros escravos. Como que de repente eu vou fazer algo que eu tenho tesão de fazer e ainda ganhar dinheiro com isso? Não posso. Na alma, essa lealdade me impede. Só que agora, a partir de hoje, você tem consciência. Agora, com essa consciência, você ganha um poder. O poder de se liberar desse emaranhado. Olhando para os seus antepassados, olhando para a cultura cristã, na qual sua mãe e seu pai foram criados, que você foi criado. E dizer, eu honro e agradeço tudo que eu recebi de vocês. Mas eu decido fazer algo diferente. Eu decido fazer algo que eu faria até de graça, por um bom valor financeiro. Eu decido prosperar. Eu decido, a partir de agora, unir prazer e dinheiro no meu trabalho. E quanto mais eu cobro pelo meu serviço, maior valor ele tem. Porque quanto mais eu cobro pelo serviço que eu presto,
Mais dinheiro eu tenho não só para realizar meus sonhos, mas para melhorar minha qualidade de vida e poder investir em desenvolver cada vez mais essa habilidade, entregar um serviço cada vez melhor. Se você cobra bem pelo seu trabalho, você pode investir em especializações. Se você cobra bem pelo seu trabalho, você pode investir em livros, em capacitação. Então, entendeu o ciclo da prosperidade aqui? De unir trabalho por prazer e trabalho por dinheiro? Então, a partir de agora, a partir dessa palestra aqui hoje, começa um novo ciclo na sua vida. Em honra à cultura cristã que você foi criado, em honra aos seus antepassados que se sacrificaram. Você vai enfrentar a culpa e cobrar bem pelo seu serviço, crescer na sua habilidade técnica e prosperar tanto financeiramente como entregar um serviço cada vez melhor e melhor e melhor, reinvestindo em si mesmo, reinvestindo na sua capacitação e habilidades. Sim, é possível?